Olá! Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao ponto. Estamos explorando o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nossa missão aqui é analisar um confronto bem tenso sobre tradição versus mandamento, entender a definição radical de Yahusha sobre o que é pureza de verdade e seguir os passos dele por territórios, bem, inesperados. Preparados? Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. A história começa com a chegada de líderes religiosos lá de Al-Shalaim, os Prushines e os Sofrim, e eles flagram os discípulos de Yahusha, os Talmidim, comendo pão sem fazer a lavagem ritual das mãos. A tensão já estava no ar, né? Por causa da popularidade de Yahusha. E algumas fontes até sugerem que esses líderes vieram meio que por inveja, motivos políticos, sabe? Buscando uma falha para poder acusá-lo. Exatamente. Os Purshim, eles se viam como os separados, né? Eram muito focados na pureza ritual, na coisa externa. Já os Sofrim eram os escribas, os especialistas na lei, tanto a escrita quanto a oral, as alahot. A crítica deles, veja bem, não era talvez nem contra a Torá em si, mas contra o que eles chamavam de tradição dos anciãos. Eram aqueles rituais super detalhados de lavagem que eles prisavam muito, às vezes até o cotovelo, imagina só. A gente não foge da briga, né? Ele responde na lata, citando o profeta Ishaial, Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas seu leve, o coração, está longe de mim. Ele acusa eles diretamente. Diz que colocam regras humanas acima da instrução divina, da Torá do Criador. E ele dá aquele exemplo bem forte, né, Sim, o Corban. Exato. Corban significa aproximar-se ou oferta. Basicamente, essa prática permitia que alguém dissesse: "Ah, meus bens estão dedicados ao templo, como Corban." Só que o ponto crucial, que Yahusha denuncia, é que isso virava uma brecha. Uma desculpa para não cumprir o mitzvot, o mandamento fundamental, de cuidar dos pais, Abba e Ema. Pensa bem, uma tradição humana anulando um mandamento direto do Criador. É pesado. Algumas fontes até falam que podia ter corrupção nisso. Talvez parte da oferta até voltasse para a pessoa. Complicado. É, uma forma de negligenciar a família usando a religião como desculpa. Bem atual, infelizmente. E aí a coisa fica, nossa, ainda mais radical. Yao chama a multidão e solta uma bomba, praticamente. Ele diz que o que contamina mesmo uma pessoa não é o que entra pela boca, tipo comida sem lavar as mãos, mas sim o que sai de dentro dela, do coração. Isso muda tudo, né? O foco sai do ritual externo para a condição moral interna, pro Levi. Totalmente. E para os Talmidim, os discípulos mais chegados, ele vai mais fundo ainda. Ele busca binar, sabe? Um entendimento profundo. Ele explica, a comida vai para o estômago, tem um destino físico, ok. Mas o que realmente contamina, o que torna alguém impuro perante o Criador, são as coisas que brotam do leve. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, cobiça, maldade, orgulho, até blasfêmia. O coração, o leve, é apresentado ali como a fonte do problema, a raiz do pecado. Isso levanta uma questão importante, que muita gente debate até hoje. E as leis alimentares judaicas, o kashrut. Se o que vem de fora não contamina, essa declaração de Yahusha parece bater de frente com elas também, não acha? Olha, esse é um ponto central de debate teológico que surge desse texto, sim. É bem complexo. Algumas interpretações, por exemplo, como a da versão KJV, que uma das fontes cita, leem ali em Marcos 7,19, onde diz: Assim, Yahusha declarou puros todos os alimentos, como, bom, o fim da obrigação do kashrut para os seguidores dele. Por outro lado, outras interpretações argumentam que o foco principal de Yahusha ali era a hipocrisia da lavagem das mãos especificamente, e não necessariamente abolir as leis alimentares da Torá. As fontes mostram essas diferentes visões, né? É importante ter isso em mente. Não há um consenso único. Mas logo depois desse ensinamento tão transformador, Yahusha faz algo bem significativo, né? Ele viaja, vai para a região de Tsor e de Sidom, que era território gentil, não judeu. Parece quase uma demonstração prática da lição dele. O contato externo não contamina.
E também uma expansão da missão, né? Exatamente. É como se ele dissesse, viram, o problema não está lá fora. E sim, uma indicação clara de que a mensagem dele não era só para Israel. E lá acontece aquele encontro marcante. Uma mulher ciro-fenícia, Sim, descrita como pagã nas fontes, se aproxima dele. Ela implora pela cura da filha, que estava possessa por um ruach imundo, um espírito impuro. isso. E a resposta inicial de Ausha pode soar dura hoje em dia. Ele usa aquela metáfora dos filhos, que seriam os israelitas, e os cachorrinhos, os gentios. Mas a gente precisa entender isso no contexto cultural e teológico da época, né? Refletir a ordem da missão dele. Primeiro para o povo de Israel, conforme as escrituras indicavam. Não era, assim, um insulto gratuito para diminuir a mulher, mas uma afirmação dessa ordem divina que ele estava seguindo. Sim, faz sentido olhar pelo contexto, mas a resposta da mulher é espetacular, a fé e a humildade dela. Ela diz algo como, sim, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Essa palavra, migalhas, as fontes traduzem como migalhas, restos. Isso, migalhas que caem da mesa dos filhos. Exato. A persistência dela, a fé que ela demonstra ali é incrível, e Yausha reconhece isso. A filha curada na hora, mesmo à distância. É um momento poderoso e interessante notar que uma fonte KJV até menciona que ela o chama de Mashiach, Messias, reconhecendo quem ele era. Uau! Que história! E seguindo viagem, ele volta para a região do Galiléia, ali perto da Decápolis, e trazem para ele um homem que era surdo e tinha dificuldade para falar. Yausha o leva para um canto reservado, olha para o céu, para o Shamayim. E aí ele diz uma única palavra. Em aramaico, a língua que ele provavelmente falava no dia a dia. Efata, que significa abre-te. O fato de Marcos preservar a palavra original em aramaico é muito forte, ressaltando o poder direto, pessoal, da cura. E esse milagre não é aleatório. Ele cumpre uma profecia bem específica lá de Ishaial, Isaías 35, que fala que os surdos ouviriam e os mudos falariam. Isso reforçava ainda mais a identidade messiânica dele. E ele pede sigilo de novo, né? Talvez para evitar o alvoroço, o confronto, antes da hora certa. Mas não adianta, a notícia se espalha que nem fogo. E a reação das pessoas é de puro maravilhamento. Ele tem feito todas as coisas bem. É fascinante essa frase, porque ela ecoa lá Gênesis, né? A avaliação do próprio Criador sobre a sua criação. Como se dissessem, este homem age como o próprio Criador. Exato! Que paralelo incrível! Bom, então o que a gente tira desse mergulho em Marcos 7? Para mim fica muito claro, Yausha confrontando tradições humanas que esvaziam a fé de verdade, Com certeza. redefinindo a pureza de um jeito radical, como algo que vem de dentro, do leve, do coração, Isso. e demonstrando que o poder e a compaixão dele não têm fronteiras, nem étnicas, nem rituais. Perfeito. Acho que a mensagem central é essa busca por uma fé autêntica, sabe? Onde o interior, a intenção, a condição do coração é o que realmente importa para o Criador. E a gente vê ali os primeiros sinais bem claros de que a mensagem de Ausha era para todos, universal. A verdadeira pureza está na fé e nessa transformação interna. E fica aquela reflexão pra gente, né? Se a verdadeira impureza vem de dentro, quais tradições, sejam religiosas, culturais ou até hábitos nossos, pessoais mesmo, os que parecem bons podem estar hoje nos distraindo do que é essencial. Daquela conexão autêntica com o Criador que nasce de um leve, de um coração alinhado com a vontade dele. O que isso significa pra gente, na prática, hoje? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica a reflexão. Pensem nisso. E até o nosso próximo mergulho.